Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Falando aqui diretamente dos estúdios do CERS Cursos Online, na nossa sessão da semana de Gramaticando hoje, eu queria conversar um pouco sobre o verbo visar. Eu recebi algumas perguntas e algumas dúvidas de alguns internautas, por e-mail, pelo Facebook, e algumas pessoas me perguntaram sobre as regências do verbo visar, notadamente como é que eu devo trabalhar com elas em relação ao concurso público. E eu chamei a atenção para o seguinte, olha só, gente, vamos olhar esse slide aqui. Eu preparei aqui um slidezinho em que a gente conversa um pouco sobre esse verbo visar. Isso que está escrito aqui para vocês, que está aparecendo, é o que todo mundo já conhece. Então, o verbo visar, se ele for no sentido de apontar a arma, mirar, ele é verbo transitivo direto. Ou seja, ele exige um complemento sem auxílio de preposição. Quando é no sentido de dar visto, de conferir, ele é um verbo também transitivo direto, ou seja, ele exige complemento, mas não com preposição. Veja, o grande ou a parte mais interessante está justamente aqui na letra C, que é o verbo visar no sentido de desejar, almejar, ter como objetivo. Nós conhecemos este verbo naturalmente como um verbo transitivo indireto. Então, como é que eu falaria com o verbo visar? O verbo visar, eu diria que ele visa ao cargo de diretor, de que ele visa, digamos, a nova posição social, e a nova posição social com acento grave. Por quê? Porque eu utilizaria essa preposição. Só que com um detalhe, gente, poucas pessoas sabem que este verbo visar, ele também, nesta acepção de desejar, almejar, ter em vista, ele também pode ser utilizado como transitivo direto. Poucas pessoas sabem disso e poucas referências são feitas a isso. Eu citei em minha obra, em nossa gramática, exatamente essa possibilidade de o verbo visar ser trabalhado como transitivo direto. Aí você poderia perguntar, mas professor, e o concurso público? Como é que ele se comporta? Olha só, eu trouxe aqui duas questões para vocês, vão aparecer para você agora aí na sua tela. Uma questão da Fundação Getúlio Vargas e uma questão do CESP-UNB. Olha só como é interessante, como essas duas bancas em provas totalmente distintas, elas já sinalizam para essa possibilidade do verbo visar como transitivo direto. Então, olha só, a Fundação Getúlio Vargas, no concurso para a Cefaz, concurso para a Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro, diz: a respeito da análise do texto, não é correto afirmar que, e a resposta não é a letra C. Por quê? Na letra C ela diz assim, no trecho, que vise a minorar as desigualdades, veja que ele está usando o verbo visar como transitivo indireto. Aqui está o nosso objeto indireto. Então, que vise a minorar as desigualdades, ele diz, a regência do verbo visar está de acordo com a norma culta. Olha só a ressalva que a Fundação Getúlio Vargas faz agora. Muito embora atualmente bons autores tenham avalizado o uso do verbo como, não tem esse tracinho não, mas como transitivo direto nesse mesmo sentido. Então estão vendo? A Fundação Getúlio Vargas dizendo que é possível se utilizar esse verbo como transitivo direto. E olha o CESP-UNB em sua prova para o STJ, olha só. Nenhum dos seus itens, o CESP diz, mantendo-se as ideias originalmente expressas no texto, assim como a sua correção gramatical, o complemento da forma verbal visam na linha 8 poderia, e observe, poderia ser introduzido pela preposição lá. Vejam que o CESP diz poderia. E olhe que ele fala aqui, mantendo-se as ideias originalmente expressas no texto, e observem agora que ele fala assim como a sua correção gramatical, ou seja, está correto. Esse item aqui, ele foi julgado como item certo, e eu concordo com esse gabarito. Item certo. Observe que o verbo visar, ele está aqui, observem aqui, observem. Aqui, ele diz assim, a necessidade de discussão da questão política e do exercício do poder está em que, em última análise, todos os grupos, classes, etnias, observem agora, visam o
controle do poder político. Vejam que o próprio CESP está usando o verbo já como transitivo direto. Agora veja que ele diz poderia ser introduzido, mantendo a correção gramatical. Então, gente, fiquem muito, muito atentos. Tá? O professor Celso Pedro Luft, em seu dicionário de regência, fala sobre isso, diz que é possível sim utilizar o verbo visar com essa acepção de objetivar, ter em vista como transitivo direto. Tá? Outros dicionários de regência também avalizam isso, o próprio dicionário Alwais também fala dessa possibilidade, bem como o dicionário Aurélio. Então, cuidado com essa informação de que o verbo visar só pode ser transitivo indireto na acepção de desejar, objetivar. Prestem bem atenção, porque é possível também que ele seja trabalhado como transitivo direto, tudo bem? Então, nossa sessão aqui do Gramaticando dessa semana está chegando ao final. Um grande abraço e curtam aí os nossos cursos no CERS Cursos Online. Entrem aqui no www.cers.com.br e vejam lá os nossos cursos de língua portuguesa. Um grande abraço para todos vocês.